Olá, cá estou eu. Hoje eu vou contar uma história de amor, baseada numa lenda medieval que todo mundo já ouviu falar, né? Tem várias versões. Ela acredita-se que essa lenda, né, veio pela oralidade até que no século X ela foi escrita. Então ela é considerada uma lenda que se iniciou no século X, em plena Idade Média. Vocês sabem que a Idade Média começa no século V e vai até o século XV. E durante a Idade Média surge a Ordem dos Cavaleiros, ou a Cavalaria Medieval. Então, o que são os cavaleiros? São nobres que juram proteger os interesses da Igreja Católica e do rei e defender os indefesos, nunca virar as costas para quem precisasse deles. Bom, então Tristão é um cavaleiro, mas eu vou contar a história desde o início. Essa história, né, Tristão e Isolda, que vai também inspirar até Shakespeare com seu Romeu e Julieta, ela tem elementos da cultura celta e novelas da cavalaria, porque tem muita história sobre a Ordem dos Cavaleiros, sobre a cavalaria medieval, Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, são da Ordem dos Cavaleiros, os Cavaleiros medievais, que foram muito atuantes. Na Idade Média, quem fazia as defesas, quem defendia o feudo, a igreja, quem defendia o castelo, quem defendia o rei, eram os cavaleiros, os nobres, porque os pobres mesmo tinham que trabalhar de sol a sol na terra para recolher comida, o sustento de todos, tá? Então, diferentemente do que vai acontecer depois, realmente a defesa, os soldados, vamos dizer assim, eram os nobres, tá? Porque eram eles que tinham espada, tinham cavalos, tinham armaduras, eram eles. Então, e eles era uma ordem muito importante da Idade Média. Bom, que era a Ordem dos Cavaleiros. E como eu falei para vocês, tinha muito da cultura celta. O que é a cultura celta? Os celtas eram tribos antigas, diferentes etnias que ocuparam muito grande espaço da Europa durante muitos séculos. Acho que já tinha celtas desde 2000 a.C. Então foram derrotados pelos romanos mais tarde, né? E aí se dividiram. Então são eles os bretões, gauleses, os belgas. Então a cultura celta é antes da tomada dos romanos, tá? Bom, mas agora eu vou começar a história. Vou começar por Isolda. Isolda era Isolda a Loura, porque existe outra Isolda que vou contar na história, que é a Isolda das Mãos Brancas. Essa apaixonada por Tristão por ela é Isolda a Loura. Essa Isolda a Loura era filha do rei da Irlanda. Ela morava na Irlanda, mas ela foi prometida desde bem novinha para casar com o rei Marco da Cornualha. O que é Cornualha? É uma região da Grã-Bretanha, da ilha da Grã-Bretanha, no sudoeste, tá? Ali era Cornualha. Bom, então ela foi prometida e estava lá quietinha na Irlanda, esperar a hora para casar com o rei Marco da Cornualha, tá? Fica lá quietinha. Agora vamos falar do Tristão. Quem era Tristão? Bom, Tristão também era filho de um rei. Ele perdeu a mãe cedo, bem cedo. Ele perdeu também o pai, que morreu ao defender o seu reino. Quer dizer, além de perder a vida, perdeu também seu reino. Então, o Tristão foi criado por um cavaleiro. Foi por isso que ele entrou na Ordem dos Cavaleiros. Ele foi criado por um cavaleiro chamado Rohalt. E ele cresceu pensando que ele era filho legítimo desse Rohalt, tá? Bom, ainda criança, o Tristão foi sequestrado por comerciantes. Na época era muito comum, né? Sequestravam crianças, adolescentes, vendiam como escravos. Bom, ele foi sequestrado por comerciantes e abandonado, sabe aonde? Na Cornualha, onde reinava o rei Marco, que era seu tio, mas ele não sabia, tá? Bom,
Enquanto isso, o Rohalt, o seu pai adotivo, o procurou por todo lado. Procurou, até que o achou na Cornualha. E lhe conta toda a verdade. E aí, fala que o trono do pai foi roubado, que Marco é seu tio, que o pai morreu defendendo o seu trono. Bom, então Tristão que resolve fazer? Resolve enfrentar o usurpador e o assassino de seu pai. E consegue o seu reino de volta. Só que ele não vai morar nele. Ele entrega o reino para seu pai adotivo, Rohalt. E ele continua morando na Cornualha com o tio Marco. Aquele que está prometido para casar com a Isolda Loura. Lembra? Tá. Bom, certa vez, conta-se que o rei Marco, o seu tio, estava com uma grande dívida. Uma dívida que ele não conseguia parar de pagar, não conseguia pagar. Então, para salvá-lo, ele enfrenta um duelo. O Tristão enfrenta um duelo para salvar o tio. Ele mata o adversário do tio, mas é ferido gravemente. E depois que ele é ferido gravemente e é largado ali, ele o colocam dentro de um barco, à deriva. E esse barco acaba chegando nas costas da Irlanda, onde mora Isolda. E ela, diz a história, foi ela que curou as feridas do Tristão. Agora, se os dois se apaixonaram aí, a gente não sabe. Ela curou o Tristão, depois que ele ficou curado, ele volta para Cornualha, para o reino do tio. E tempos depois, ele volta à Irlanda para buscar Isolda para casar com seu tio. Mas a história não termina aí. Quando ele chega na Irlanda, há um dragão que está afligindo o povo irlandês. E o rei está desesperado e sabe do valor do valor de Tristão como cavaleiro. E pede para ele enfrentar esse dragão. E diz, se você conseguir livrar o reino desse flagelo, desse dragão, eu desmancho o casamento da minha filha com o rei Marco e dou para você, para casar com ela. Bom, ele não disse sim nem não. Ele enfrenta o dragão e vence o dragão. Só que Tristão não aceita casar com a Isolda por fidelidade ao tio, ao Marco. E volta para Cornualha, tá? Volta para Cornualha com a Isolda. Ele foi lá para buscá-la, tá? Bom, a história continua e dizem que os dois, no navio, que está indo para Cornualha, para ela casar com o rei Marco, que os dois bebem, sem saberem, uma poção do amor. Não se sabe se foi a aia ou se foi a mãe dela que colocaram ali para eles beberem. Conclusão, os dois se apaixonam perdidamente. É um amor incontrolável, avassalador. Bom, e ali mesmo se tornam amantes. Mas ela chegou lá na Cornualha e casa com o tio. E mesmo depois de casada, os dois mantêm um relacionamento. Vão para o bosque, sem o rei saber, e mantêm o relacionamento durante muito tempo. Só que tudo é descoberto. E eles dois foram descobertos. E vão avisar o rei que a rainha está o traindo com o próprio sobrinho. Aí o que faz? O rei manda matar o sobrinho, o Tristão, e entrega a Isolda, a esposa, para os leprosos. Gente, a lepra na Idade Média era um flagelo, não tinha cura. E as pessoas que pegavam essa lepra eram considerados seres impuros e largados bem longe do convívio das pessoas. E eram obrigados a usar sinos para que, se eles se aproximassem, anunciasse que eles estavam chegando.
Então, ser abandonada com os leprosos era como se tivessem, como ela fosse morrer. Uma morte, porque ela ia pegar a lepra e ia morrer como um ser impuro, como eram considerados na Idade Média os leprosos, que eram um castigo de Deus, tá? Só que, o que vai acontecer? O Tristão foge, antes de poder ser morto, e vai e salva a Isolda. E os dois, durante anos, vivem fugitivos nas florestas, vivendo o seu grande amor. Só que um dia o rei Marco sabe e vai atrás deles durante uma noite. E quando ele chega lá de noite, os dois estão dormindo, deitados, com uma espada entre um e outro. Então ele, isso, a espada ficando entre um e outro é sinal de castidade do casal, sinal que eles estão castos. Então o que ele faz, o rei Marco? Perdoa a Isolda, leva de novo para o castelo para ser sua mulher e obriga Tristão a ir embora para sempre, para não ser morto, tá? Bom, então Tristão, depois de ser expulso dali, né? Durante muito tempo, ele viaja, anda para um lado, para o outro, e passou muito tempo e ele não recebia nenhuma notícia, nem para um mensageiro, nem para um criado da Isolda. Então ele fica muito triste e acha que ela já o esqueceu, tá? Bom, até que ele chegou na Bretanha, depois de andar por vários lugares, chegou na Bretanha. Na Bretanha, ele teve que lutar em favor de um duque que estava perdendo as suas terras para usurpadores. Então ele, como cavaleiro, foi defender as terras desse duque. E o duque, tão agradecido, ofereceu a mão da filha. Ele não queria, mas ele quase obrigou, não, você venceu, né? Você conseguiu minhas terras de volta, você vai casar com a minha filha. Bom, ele acabou casando com Isolda das Mãos Brancas, tá? Diz a história que quando a Isolda da Loura soube desse casamento, chorou muito. Bom, estava casado, então, com a filha do rei da Bretanha. Mas um dia estava cheio de saudades, e não aguentava de saudade, estava morrendo de saudades, e resolveu rever a sua Isolda Loura. O que ele fez? Se vestiu de mendigo, passou uma erva mágica no rosto para ninguém o reconhecer, cortou o cabelo careca, rente, e chegou lá na Cornualha e ninguém o reconheceu. Mas ele conseguiu ver a sua Isolda Loura. Ela também não o reconheceu. E aí ele, pelo menos matou a saudade, retornou à Bretanha. Só que na Bretanha ele caiu numa emboscada. Nessa emboscada que ele caiu, uma lança envenenada perfurou seu corpo. E aí ele viu, chamaram curandeiros, fizeram tudo e viram que ele não ia ter salvação, que ele iria morrer. Então, quando ele viu que ia morrer, ele implorou a esposa, Isolda das Mãos Brancas, para mandar um mensageiro à Cornualha e implorar para que a Isolda viesse vê-lo pela última vez. Ele precisava morrer em paz e ver o amor da sua vida, Isolda. Lógico que a Isolda das Mãos Brancas não gostou, ficou enciumada, mas vendo o sofrimento tão grande do marido, ela consentiu, chamou um mensageiro. E aí o Tristão que disse, olha, você vai levar 2 bandeiras, uma branca, outra preta. Se ela vier com você, você traz a bandeira branca. Se ela não vier com você, você traz a bandeira preta. Então você ao longe, a minha mulher vai te ver e você nem precisa chegar perto. E você vai levar um anel para saber que sou eu mesmo que estou pedindo para ela me ver antes de morrer. E assim foi. Ele foi lá,
falou com a Isolda, logicamente a Isolda não falou com o Marco e fugiu, sem o Marco saber, o marido, fugiu com o mensageiro. Só que demorou muito para chegar na Bretanha. Muitas tempestades no caminho, muitos enchentes. Bom, o tempo estava passando, ele estava quase morrendo, e um dia perguntou à mulher, ela não veio? Ele não veio com o mensageiro? Aí ela estava também já com raiva, de só pensar nela, e falou, veio sim, veio com a bandeira preta, por isso que nem chegou perto. Aí ele olhou para ela com muita tristeza, deu um suspiro e morreu. Minutos depois, chegou a Isolda. A Isolda, quando viu que tinha acabado de morrer, ainda estava quente, beijou na boca, abraçou muito e o veneno, né, também tomou conta dela e ela, muito abraçada, acaba morrendo envenenada pelo veneno do Tristão. E os dois são encontrados, abraçados, mortos. O rei Marco, quando soube, busca os corpos e os enterra lá na Cornualha. Diz que coloca, entre um e outro, coloca uma capela. Então fica o corpo enterrado de um lado da capela e o outro do outro lado da capela. Mas dizem que ali nasceu uma árvore muito grande, frondó, uma árvore de cada lado nasceu, cresceu e os galhos se entrelaçaram em cima da capela, tá? Essa é a história de Tristão e Isolda, que eles, depois de mortos, aquela árvore se entrelaçou para mostrar o amor eterno dos dois, tá? Bom, eu vou ficar por aqui, tá? A história terminou. Na próxima aula vou começar com a Revolução Francesa, como eu falei, falar dos Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, para haver um melhor entendimento desse período tão importante na história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!